eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou fazer a correção da atividade do texto tecnologia, ok? A tecnologia, Nacélio Simoa. Acordei cedo, sem que o fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. Antes, um espaço sem construção, cavalos amarrados nas estacas, esperando seus donos que assistiam à missa. Hoje, observava a pouco movimento da comunidade, alguns poucos carros, motos e os pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés de cajueiros. Com o vento lambendo meu rosto e um calor de 1000 graus em plena manhã, percebi um casal de idosos que acabara de sentar naquele banco quase quebrado. Acho que esperavam algum transporte para ir à cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para resolvermos nossos problemas. Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Aproximei-me sem despertar sua atenção. Descobri que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. Ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações: esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook. Verdade, a minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa, senão cutucar aquele troço. Não gosto disso, falou aquela senhora. Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então resolveu amenizar o tom do diálogo. Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão e resolvi ir à sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. É o ônibus. Vamos então. O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia. Afinal, podemos fazer nada para detê-la. Não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Claro que não. Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas, jovens ou idosos. E se você, leitor, gostou do meu texto e se interessou por ele, posso te enviar pelo e-mail. Afinal, hoje tudo depende apenas de um clique. Bom, vamos agora fazer então a interpretação deste texto, ok? Primeiro, em relação às características do texto, escreva gênero. Então, qual que é o gênero textual? Bom, lá no início já fala crônica, não é isso? No início dele, se bem que aqui não fala, só fala tecnologia e o nome do autor. Mas por que é uma crônica? Dá a entender que é uma crônica. Ele é um texto que leva um pouco à ironia, né, da questão da tecnologia e um pouco de humor. Tá? Então, e como nós estamos trabalhando com esse gênero textual também, podemos perceber pela leitura e pelo que estamos trabalhando que é o quê? Uma crônica, o gênero crônica, ok? Tipo discursivo ou tipologia: expositivo, argumentativo, narrativo, descritivo ou injuntivo. Tem alguns aqui que vocês ainda nem estudaram, então não poderia ser. Tá? Então, quando existir uma resposta por exemplo, vocês não estudaram textos ainda, descritivo já, injuntivo. Eu não estudei esse tipo de texto, não sei o que é. Expositivo, não sei. Então, nunca será a resposta, porque ainda vocês não estudaram. Ou, às vezes, vocês podem ter estudado e esquecido, mas o que vocês não estudou ainda, lógico que eu não vou colocar pergunta a respeito. Então, a narrativa, ou a crônica é um texto narrativo, assim como o conto, a fábula, ok? Então, narrativo. Narrador, personagem
observador ou onisciente. Então, qual que é o tipo de narrador? É um narrador personagem, narrador observador ou narrador onisciente? Então, vai ser narrador personagem, porque ele participa da história, ok? Lembrem-se disso, ele é personagem porque ele participa. O observador conta a história, onisciente ele conta e participa ao mesmo tempo. Lembra que eu comentei com vocês? Nós já vimos sobre isso, não sei se vocês se lembram. Mas o narrador personagem participa da história assim como ele participou da história no texto acima. O observador apenas observa e o onisciente ele observa. Tem momentos que dá a entender que ele está observando e participando também ao mesmo tempo, ok? Então aqui vai ser personagem. Domínio discursivo. Então é o texto literário, jornalístico, religioso, acadêmico. Qual que é o domínio discursivo do texto literário? Por que que é literário? Porque crônica é um texto literário, assim como um conto também, né? Assim como a fábula, assim como o poema. Não é um texto religioso, não é um texto acadêmico e nem jornalístico, ok? Então é um texto literário. Qual o assunto do texto? Bom, o assunto do texto é sobre o quê? A tecnologia. Ele fala o tempo todo, ele fala de e-mail, Facebook, no final ele fala do e-mail, né? Do e-mail, fala do Facebook, ele fala mais a questão da televisão, quando iniciou lá, quando chegou, né, as primeiras televisões, na verdade, era uma novidade. E a televisão é um tipo de tecnologia também, não só a internet. Por exemplo, a cada 6 meses, a cada 3 meses, independente da quantidade de tempo, sempre nós vamos ver o que? Quando nós vamos fazer compra de algum uso tecnológico de vocês, tecnologia de vocês, um notebook, um tablet, sempre quando nós vamos nas lojas, nós não vemos televisões cada vez mais modernas. Então a tecnologia também está sobre todos os produtos eletrodomésticos, elétricos, ok? Não só sobre a internet. A tecnologia do que fala do texto não é da internet, mas fala também sobre a televisão. Do início, quando chegou, era uma novidade. Hoje em dia a televisão não é novidade. E o que é novidade? É a modernidade, que vai sendo cada vez mais moderna as televisões de hoje, não é verdade? Então o assunto do texto é sobre tecnologia. O que alegrava a manhã daquela comunidade? Os pássaros. Se vocês voltarem ao texto, essa está super fácil. Estava no texto, os pássaros. No trecho, como o vento lambendo meu rosto, as figuras de linguagem presentes, no caso é uma, né? Figuras de linguagem presentes no texto são, quer dizer então que respectivamente, porque eu tenho apenas uma frase aí, ó, o vento lambendo meu rosto. Então, qual a figura de linguagem que eu tenho? O vento lambendo meu rosto. Eu tenho a ironia, a personificação, a metáfora ou a metonímia? Bom, vamos analisar. O vento lambendo meu rosto. O vento lambe o rosto? Não. Então, eu estou fazendo uso, sim, de um uso estético, que é uma figura de linguagem. Por quê? Porque o vento não lambe. Quem lambe o rosto da gente, né? Caso a gente deixe, digamos assim, é uma pessoa, não um vento. Então, quando eu troco aí, em vez de falar da pessoa, mas eu coloco algo que não seja uma pessoa, no lugar daquela frase, eu estou fazendo uso de uma personificação. Lembram-se disso? A ironia vocês não estudaram ainda, pelo menos comigo não, eu acredito que não tenham estudado. A metáfora sim, a metonímia sim, só que aí no caso não seria metáfora nem metonímia. Personificação, porque quando eu digo o vento lambeu o meu rosto, quem lambe o rosto da gente é um ser humano, uma pessoa, a língua, né, da pessoa, e não o vento. Então eu estou fazendo uso aí de uma personificação, estou dando vida a um ser, digamos, inanimado, que é o vento, em relação a um ser humano, tá? Então, personificação. No trecho, ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Os termos destacados indicam que o homem estava entristecido e com raiva, indignado e angustiado, com raiva e desconsolado, triste e incomodado. Então, ó, meio que revoltado é o que? Indignado, né? Pode ser raiva também, pode ser raiva, né? Estou revoltado com raiva, mas indignado seria mais adequado. Por quê? Porque o próximo fala:
Algo o intrigava. Quando nós temos algo que nos intriga, então quer dizer o quê? Que nós estamos em relação à palavra, nós estamos angustiados. Então por isso que é indignado e angustiado. Com raiva que seria desconsolado. Intrigado não é necessariamente desconsolado, está mais para o quê? Angustiado, tá? Então, letra B. As duas, letra B, né? A número 4 e a número 5. 6. Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão. Neste trecho, percebemos o uso da linguagem formal, informal, técnica ou uma gíria. Informal, porque aqui, ó, olha o pronome vindo antes do verbo no início de frase. Lembra? Então, recordo-me, que seria correto, tá bom? Então, eu tenho o uso informal da frase, por causa da colocação pronominal. Vocês já estudaram isso, hein? A número 7. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa, quando a vi funcionar. A palavra em destaque se refere a. Então, eu tenho essa preposição aqui, ó, quando a vi. Na verdade, o pronome, quando a vi, porque está fazendo o papel de uma pessoa, não, de uma palavra, de uma palavra que eu tenho aqui na frase. Então, vamos ler a frase de novo, ó. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa, quando a vi funcionar. Então, a palavra em destaque se refere à televisão. Vamos ver novamente se está correto? Aqui, ó, saí correndo desesperado, pensando, ok, ela não está na frase, mas ela está lá no texto, tá? Ele fala, saí correndo desesperado, tropeçando. Lembra lá? Vamos relembrar lá no texto. No texto, ela fala que quando chegou a televisão na casa do vizinho e quando ele foi lá ver a televisão, ver o que era, no caso um aparelho de TV, quando ligou, a pessoa ela assustou ao ver aquilo falar. Então ela saiu correndo, lembra que fala no texto? Ela saiu correndo desesperada, tropeçando os pés no batente da porta da casa, quando a vi funcionar. Então, o que ela viu? O que a pessoa viu funcionar? A televisão. Então, por isso que esse pronome aqui vai substituir a palavra televisão, porque eu poderia colocar aqui, ó, quando vi a televisão funcionar, mas quando a vi funcionar. Então, está se referindo à televisão. Não está explicitamente na frase, mas está implícito. Se nós voltarmos ao texto, nós lemos e conseguimos entender que está se referindo à televisão, ok? Não à porta, não ao batente, nem à casa. Bom? Segundo o texto, o homem se aproximou para ouvir a conversa. Que diálogo de um dos personagens abaixo revela o assunto da conversa entre os moradores? Então vamos lá, qual que é o diálogo? Seria a letra D. Esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook, porque ele pergunta, segundo o texto, o homem que aproximou para ouvir a conversa, né? Que diálogo de um dos personagens abaixo revela o assunto da conversa entre os moradores? Esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook. Então, foi aí que ele percebeu que as pessoas estavam conversando sobre a internet, porque estava falando de Facebook, ok? Na fala da personagem, se não cutucar aquele troço, o que podemos compreender sobre o cotidiano vivido por aquela senhora? Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias. Repúdio significa isso, que não gosta, que causa estranhamento, que ela detesta, ok? Então ela faz o uso da tecnologia, apesar de não gostar? Não, porque ela deixa claro que ela não faz, ela não gosta. Apesar de detestar a tecnologia, ela apoia claramente o seu uso por familiares, pelo contrário, ela reclama da neta, aborrece quem faz o uso das tecnologias. Não, seria ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias, principalmente na fala, quando ela diz que a neta ganhou um celular e que ela fica o tempo todo mexendo, como diz ali, mexendo, cutucando aquele troço. Então ela, por exemplo, ela não aguenta mais aquilo.
Então aquilo causa o quê? Repúdio, afastamento, raiva em relação àquilo, ok? Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Que fato este diálogo retoma a história contada pelo velho anteriormente quando viu a televisão pela primeira vez, tá? Então, cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo, porque sai correndo quando vê a televisão funcionar. E aí bate o pé na porta. Então, retoma a história contada pelo velho anteriormente quando viu a televisão pela primeira vez. 11. Apesar da inquietude por parte dos personagens sobre o uso de algumas tecnologias, que frase revela o apoio à tecnologia de um dos personagens? Essa frase, o importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Ok? Entre aspas, porque foi tirada fielmente do texto. A frase que revela uma opinião é, letra C, o importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Então, é uma opinião sobre a internet. O importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia, ok? 13. Na frase, não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. A palavra em destaque introduz uma, então a palavra em destaque é o mas. Nós já estudamos sobre isso. O mas introduz o quê? Uma oposição à frase anterior. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas, mesmo assim, não sendo essa palavra, desvendei que esse era o assunto. Ok? Então, oposição. Turma, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado do texto e da correção. Ok? Se vocês não tiverem acertado tudo, refaçam com atenção. E lembrem-se, juntos no caminho certo.